feito de escolhas, não de limites. No podcast Dá Tempo, nós acreditamos que a vida é um fluxo contínuo de possibilidades, independentemente da idade. A cada episódio nos faz refletir o que estamos fazendo com o tempo que temos. Juntos, nós vamos desbravar histórias de quem desafiou o relógio, abraçou novos começos e provou que viver a vida intensamente é sempre uma boa opção. Porque enquanto há vida, dá tempo de sonhar, de criar e de ser. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dá Tempo. Eu sou o Rafael, sou médico, especialista em medicina preventiva e empreendedor do mercado da longevidade. Eu sou Vanessa, médica geriatra, especialista em saúde coletiva e longevidade. E hoje nós estamos aqui, com uma ilustre presença, Beto Pandiani, 67 anos, velejador, palestrante, escritor. Olha que fantástico, velejou da Antártica à Groenlândia, cruzou os oceanos Pacífico, Atlântico e Ártico, praticamente todos, assim, dos maiores. Tem 8 livros publicados e 2 documentários. Seja muito bem-vindo, Beto. Muito obrigado. Uma grande felicidade aqui. Muito bom estar entre amigos, né? É, muito bom. Falta o Índico, né, ainda. Não, tem muito, são 5 oceanos, mas tem muitos mares, né? Exato. O mar Mediterrâneo não é um oceano, né? E tem o Mar Negro, o Mar Cáspio e assim vai, né? Mas não tenho pretensões de navegar por esses lugares, não. Porque isso que a gente ia falar, né? Vai gabaritar aí. Daqui a pouco tá... Não, acho que não conheço, não sei da história de ninguém que navegou por todos os mares e oceanos do mundo. Não tenho, assim, uma recordação. Mas também o meu impulso não é bater recorde ou dizer que passei por todos os lugares. Meu impulso ele sempre nasce de uma curiosidade de alguma região que eu tenho vontade de explorar e conhecer. Normalmente é isso. E normalmente está ligado à história, né? Eu gosto muito de história. Então, a Miami-Ilhabela, que foi a primeira viagem, teve o aspecto da exploração, da velejada num barco aberto, mas também quando nós fizemos a parte fluvial da viagem, onde nós entramos pelo Rio Orinoco, na Venezuela, e navegamos pela Amazônia inteira até chegar em Belém. A gente refez uma viagem que havia sido feita de uma maneira incompleta 200 anos antes pelo Humboldt, Alexander von Humboldt, que foi um grande naturalista. Então, sempre teve uma inspiração em cima de algum livro, alguma história, né? Fernando de Magalhães, Shackleton, Francis Drake e a Expedição Kon-Tiki no Pacífico e coisas assim. Muito legal. Então, quem sabe agora, daqui uns 2, 3 anos, a gente refaça a rota dos Vikings, né? Da Noruega para Já tem Canadá. Projeto nascendo, então. Já estamos com um comichão dentro da gente, assim. Eu e o Igor, né? Isso que é legal, né? A gente dando um pouco do contexto, né, do podcast, a gente vê a questão, é sabido, né? Envelhecimento populacional é uma avalanche que vem agora, né, de expectativa de vida, né? Das pessoas chegando aos 80, aos 90. E com isso fica sempre aquela pergunta, assim, porque antes a gente tinha uma expectativa, o inconsciente coletivo, de viver até os 60, né? E agora a gente vai chegar aos 80, e o que a gente vai fazer com esse tempo, né? Aos 100. Aos 100? Aos 100, já são muitos centenários hoje no Brasil, e em 2050 a gente só está triplicando o número de centenários a cada década, né? Então, a gente... Agora, a pergunta é, o que vamos fazer com esse tempo? Então, precisa desse objetivo dessa eu diria entusiasmo, né, pela vida, né, assim, acho que tem 2 coisas que nós percebemos lembrando da nossa infância e para quem tem filhos, né? Quando nós somos bem pequenos, nós temos curiosidade e entusiasmo, né? É o entusiasmo de descobrir coisas novas, né? Ser apresentado para aquele mundo novo, cheio de novidades, né? E isso é algo que eu não perdi, porque desde pequeno, quando eu olho uma montanha, eu olhava uma montanha e falava, eu quero saber o que tem atrás. Quero chegar lá para subir, para olhar o que tem. Isso eu não deixei de ter dentro de mim.
Então, eu sou uma pessoa que... Minha mesa de trabalho tem um atlas aberto, 100% do tempo. O lugar que eu mais frequento, eu acho que é o Google Earth e YouTube com documentários de viagens, explorações. Eu sempre coloco coisas que eu leio, nomes, eu vou lá e procuro. E hoje em dia, dificilmente você não vai encontrar algo relacionado àquele lugar que você está procurando. Alguém já foi lá ou alguém quer ir lá, né? Então, hoje a gente consegue, pelo menos assim, ter um vislumbre do lugar que você imagina explorar e conhecer. Mas a primeira viagem, a gente, quando fez o planejamento, a gente tinha um livro de 200 anos atrás. Então, por outro lado, a imaginação era algo muito mais, né? Se a gente pensar 100 anos atrás, as pessoas usavam muito mais a imaginação. Hoje em dia tem muito estímulo visual que não te estimula a imaginar e criar, porque está quase tudo pronto, né? E esse acho que é um outro aspecto importante na nossa vida. A gente não pode cair na armadilha do desânimo, do descrédito de que o mundo vai para um caminho de guerra, de que a humanidade não vale a pena, essas coisas todas, né? Estou cansado, esse mundo está evoluindo, mudando muito rápido, eu não estou acompanhando. Para mim, isso tudo é um estímulo para a gente usar a nossa imaginação. Eu até escrevi num diário de bordo recentemente que eu percebo que a qualidade da nossa capacidade de imaginar, ela vai criar uma qualidade de vida correspondente. Então, se você tem uma capacidade de criar coisas a partir da tua imaginação, a tua vida vai se desenvolver a partir dessa capacidade. Se a gente colocar a palavra, né, destrinchar, imaginação é ação de uma imagem que você projetou na tua cabeça. Sim. E você vai realizar, né? Você vai colocar ação naquela imagem. Então, todos os nossos sonhos e planos partem de uma ideia que você teve. Isso é uma imaginação. Mas no momento que a pessoa perde o entusiasmo, perde a curiosidade e não tem mais vontade de imaginar nada, ela, de fato, isso pode acontecer até com 30 anos, não precisa ser idoso para acontecer isso, né? A gente percebe muita gente que leva uma vida, sei lá, materialista ou no automático, sem prestar atenção no que está acontecendo. Eu até estava comentando com vocês antes da gente começar que ontem eu fiz uma palestra, né, para um grupo de 60 a mais, e eu contei para eles que outro dia eu estava em casa na pia, isso quer dizer, faz um tempo, não foi assim tão recente, e eu estava lavando um pêssego para comer o pêssego, e de repente eu me dei conta que aquele evento, eu comer um pêssego, ele só foi possível acontecer depois de 4,5 bilhões de anos, porque é a idade do nosso planeta. Então, até 200 mil anos atrás, não tinha a nossa família, né, de homídeos. E não sei há quanto tempo tem pêssego, né? Mas pensa bem, o pêssego, né, ele é construído como qualquer fruta para a gente morder, sentir o cheiro, o gosto, né? Imagina a engenharia, vocês que são médicos, né? Quantas coisas precisam acontecer para você sentir um gosto de alguma coisa, né? E quantas coisas a gente pode comer. E o nosso equipamento, né, o corpo está preparado para digerir aquilo e para aquilo te causar prazer. Então, o que eu quero dizer é que tem milagre acontecendo todos os segundos na nossa vida. E isso, na hora que você está no automático, que você está distraído, né, a tua percepção não está aguçada, ou você está numa programação mental, sei lá, de medo, de irritação, focado num problema, todos esses milagres viram coisas banais. Eu falo isso porque o meu barco, a gente não tem espaço para levar muita coisa. Então, na primeira viagem, quando foi essa de Miami para Ilhabela, que durou quase 300 dias,
A gente tinha comida liofilizada, desidratada, castanhas, amêndoas, essas coisas assim, frutas secas, barras. Eventualmente a gente comprava um queijo pasteurizado que aguentava, porque não tem geladeira, né? E comprava fruta. Só que fruta no calor, num barco, banana não dá para levar. É maçã e laranja, basicamente. O resto machuca. E laranja dura uns 3, 4 dias e, se for um pouco mais fresco, dura até 10, né? E a maçã também. Então, no barco, quando você, sei lá, tem 7 maçãs para cada um, né? Nós somos em 2, e 7 laranjas. E só um adendo, né? Acho que muita gente já até conhece o Beto, mas para quem não conhece, essas viagens que a gente está falando, né, Beto, que ele fez é num barco sem cabine. É aberto. Você deixar bem claro aqui. É uma jangada. É uma jangada. Né? Porque às vezes a gente fala, né, de barco, o pessoal imagina que é cabine. É um transatlântico. Não, gente, é outra linha, né? E aí o que acontece? Quando você come uma maçã, você come aquela maçã até o cabinho. Porque você tem noção da finitude daquilo. Você tem certeza que tem mais 6. Ninguém precisa falar para você. No outro dia, quando você come aquela maçã, você fala, só tem mais 5. E você vai naquela contagem regressiva. É muito diferente você comer uma maçã nesse contexto do que comer uma maçã aqui em São Paulo. Porque você atravessa a rua, vai no mercado e compra. Né? E tudo é assim, né? Água, energia. No barco não temos isso. Então, a experiência de você viver com o necessário, absolutamente necessário, o mínimo necessário, ela te traz a noção do valor verdadeiro das coisas. Não é porque aqui tem infinitas maçãs, né? Não são infinitas, mas eu digo, eu nunca vou comer o que tem de maçã disponível, né? E tem abundância, né? No sentido de que se precisar, você vai lá e pega. Né? Lembrando que nem todas as pessoas nesse planeta têm essa condição. Claro, mas aí você vê a diferença do que é desejo e necessidade. Quantas vezes você está em casa, à noite você vai dar um ataque na geladeira lá e tem algum desejo. Mas e quem falou que está ligado à necessidade, né? Então, e a necessidade no barco, quando você vive com o mínimo e você percebe que aquilo que você está comendo, né, você está gastando muita energia no barco. Então, aquilo é valioso. Você sente a diferença de comer uma maçã. Quando você está num lugar como uma cidade moderna, sei lá, com recursos, nem sempre você sente o valor daquilo que você tem disponível. Tanto do ponto de vista de ser algo que você não deve desperdiçar, tanto do valor energético. Então, a gente come sempre no barco com fome, né? Porque você velejar 12 horas, você no final do dia, você não precisa velejar 12, só em Ilhabela. O gasto de energia. 2 horas velejando, você já vai comer com fome. Mas 12 horas é muita fome. Então, a gente, comendo muito, a gente emagrece. Né? Então, quando a gente foi para a Antártica, eram 6.000 calorias de emagreci. E no Caribe, na primeira viagem, quando a gente velejou 10 meses, né, eu emagreci 10 quilos comendo bem. Mas não dava para... O que é comer bem, só para ter uma... comer 2.500, 3.000 calorias por dia. Mas comia carboidrato, comia proteína, comia tudo. Olha. Só que você não come aquilo que você não precisa. Porque você não está preenchendo desejo algum, só necessidade. Isso é uma reflexão que te leva para outros campos, né? Em relação a desejo e necessidade, né? Eu até diria que, se a gente for mergulhar um pouco mais nisso, diria que os desejos moram na mente e as necessidades na alma. Porque, vamos dizer, a alma tem necessidades, né? Expandir, doar, criar, coisas assim. A mente tem desejos que são relativos à programação que você teve na tua vida. Então, desejo de consumo, até desejos opostos, né? Tem pessoas que têm doenças em relação a desejo e tem anorexia, né? E tem doenças, né,
por causa de culpa e outras coisas mais. Mas é incrível que a vida próxima à natureza, ela é um remédio, não é um remédio, porque remédio é o oposto de cura, né? Mas ela é a receita de saúde, né? Porque você observa tudo que existe na natureza, existe numa interdependência e num equilíbrio. E a gente percebe muita colaboração na natureza, né? E o nosso barco, né, para a gente conseguir viver naquele espaço tão exíguo, de uma forma equilibrada, né, existe muita parceria, muita colaboração, muita alegria, muita brincadeira, muita responsabilidade, tudo isso. E eu estava falando, né, a gente não tem direitos, né, no barco, porque ali a gente tem que trabalhar um para o outro, e o fato de você viver nesse ambiente tão limitado, só cumprindo os teus deveres, né, porque é uma sobrevivência, né? Ela traz um equilíbrio enorme. E você percebe que esse modo de se relacionar é muito semelhante ao modo que a natureza se expressa. Eu imagino que assim, existe uma necessidade até de um companheirismo, né? Com quem você está lá próximo, porque é aquela coisa, né? Você e mais uma pessoa ali, né? E isso é fundamental. Né? Isso é saúde, né? Exato. Isso, e se saúde a gente for saúde emocional. Estender para cá, né? Porque eu acho que isso é uma reflexão que a gente, né, pensa muito quando vê a sua história, né, Beto? Porque assim, a quantidade de aprendizados que a gente tem, que é muito bacana, e momentos de reflexão para trazer no nosso dia a dia de hoje, aqui na vida, né, na Terra, vamos dizer assim. Sim. É uma coisa fantástica, porque é um momento que a gente não... Às vezes a gente tem dificuldade de parar e refletir, pensar, né? Como você fez lá, por exemplo, né? E você trazer isso tudo para cá e trazer esses ensinamentos é uma coisa muito fantástica, né? Isso é muito legal. A natureza, para mim... Aprender com a natureza, de fato. É o maior professor que a gente tem, quer dizer... O maior professor somos nós mesmos, né? São as nossas experiências, mas a natureza, a partir da observação, né, a gente consegue perceber muita coisa, né? Eu tenho um diário de bordo que eu falo que um ser humano, para ter uma vida equilibrada, ele precisa de 3 coisas: tempo, espaço e silêncio. Tempo para você se escutar, se observar, né? E observar a natureza, né? Silêncio para você tentar escutar algo que talvez esteja sendo alguma mensagem que esteja chegando para você e que você não esteja ouvindo. E o tempo, espaço e silêncio. E o espaço, o mar é uma coisa interessante, né? Quando você atravessa um oceano, por exemplo, como a gente fez, né, 2013, Cape Town, Ilhabela, né, da África para cá. Sim. Se a gente fizer essa viagem 10 vezes, a gente não vai passar pelo mesmo lugar. Com certeza. Nunca. Então, essa questão de você ter o mar como um caminho, mas não existir o caminho, e você cria o caminho. E se você viajar de novo, você vai criar um novo caminho. Então, é interessante como isso pode ser percebido na sua vida, de como a gente é livre para criar a sua vida, né? Da maneira que você quiser. Você pode inventar a sua vida como você quiser. Então, nesse sentido, a gente precisa de espaço, porque o espaço vazio é um convite à criação. Ele está vazio, como se fosse uma folha em branco. Você pode desenhar o que você quiser. E o mar é isso. Você fala, tá bom, aqui, se eu pegar o barco lá em Ilhabela, para onde você quer ir? Para o Japão, para a Rússia, para qualquer lugar. É a mesma, aquela água, ela vai encontrar uma pedrinha numa praia de qualquer lugar do mundo. Não é como na Terra. Você não sai por qualquer lugar. Na Terra, você tem que pegar uma estrada. Sai da estrada, você não anda 1 metro. É isso.
É uma restrição do barco, mas com uma infinitude de possibilidades. Né? É interessante isso. É nesse aspecto que eu percebo a nossa alma. Assim. Ela tem liberdade para criar qualquer possibilidade. Né? Isso que é uma coisa para mim que eu acho fascinante. Né? Então, falando sobre longevidade, existe... Assim, eu vou ser sincero, esse pensamento, até que a gente vê hoje, né, muito mais frequente, né, nas rodas de conversa sobre a questão da longevidade, o tempo, um grupo de pessoas que agora vão viver mais, que vão produzir. Falar sobre isso de uma maneira assim, até, como é a palavra certa, assim, de uma maneira muito enfática, me causa algo que não é muito... Eu não sinto algo como positivo. Eu vou dizer por quê. É a mesma questão, sei lá, sobre preconceito de raça ou a questão sexual de homossexualismo. Quanto mais se fala sobre isso, mais separação você cria. A minha percepção é essa. E você ficar falando sobre essa questão de uma maneira assim, quase que doentia, né? Sobre, mas por que alguém quer viver mais? Né? O ponto não é, para mim, querer viver mais, e sim fazer mais. Né? Não é uma busca por necessariamente uma imortalidade física, né? Sim, porque isso me soa como um apego. Exato. Né? Pode ser mesmo. Então, bom, como eu falei, eu não tenho vontade de ficar aqui 200 anos porque eu descobri uma fórmula de saúde e vou vender. Olha, eu tenho um elixir aqui que você vai ver 200 anos. Tá bom, mas o que você vai fazer nesses 200 anos? Vai consumir mais, vai... Né? Então, imagina se todo mundo vivesse 200 anos. Nossa, o planeta não ia suportar, porque a gente já vai ser, segundo as projeções, em poucas décadas, 10 bilhões. Se fosse viver 200 anos, a gente ia ser 15, né? Porque não ia morrer ninguém, né? Pelo menos morrer naturalmente, né? Então, para mim, está muito ligado não é apenas ao propósito, mas sim a uma questão espiritual mesmo, né? De você perceber que você veio aqui fazer alguma coisa. Para você mesmo, né? Não é uma questão egoísta, é algo que todos nós temos, eu percebo, em comum, é que nós viemos lidar com as nossas questões emocionais, né? E isso envolve o nosso aprimoramento moral. Mas se você não está criando nenhuma prosperidade nesse sentido na sua vida, qual o sentido de ficar aqui? Quero viajar, quero fazer um cruzeiro quando eu estiver aposentado, não sei o quê. Não, tudo bem, mas é legal, mas só isso. Né? Então, a gente tem eu tenho um sentimento assim, de que nós viemos trazer alguma coisa aqui. Então, você tem uma vida para aprender a entregar algo, né? E se você viver essa vida inteira e não trouxe nada, possivelmente, quando você for embora daqui, você vai ter uma surpresa. Né? E como é que a gente faz, pensando aqui, eu gostei muito do que você falou, o tempo pelo tempo, Sim. Né? Mas o que você vai fazer, né, com esse tempo? Né? E como que a gente provoca esse fazer? Porque o que a gente vê, eu como geriatra, estou cansada de ouvir já no consultório, aposentei, agora chega, pendura chuteiras lá, e isso com 60, 65 anos, há 20, 30 anos atrás, era um ponto. Hoje as pessoas chegam aos 60 performando diferente, correndo, andando, viajando, né, tendo autonomia, e aí chega a aposentadoria, né? E aí eu parei de fazer. Agora vou descansar. Vou fazer nada. Quero fazer... E a gente escuta isso. E a gente, às vezes... Porque é sabido já em inúmeros artigos científicos que esse fazer, esse continuar fazendo, provoca na gente também uma melhora do humor, das emoções, né? Então, como que para uma pessoa comum, né? Que não é um velejador que já está planejando uma próxima
um próximo oceano aí? Mas a minha questão, ela também, dessa tua pergunta, Vanessa, é a mesma. Mas eu faço essa pergunta de uma maneira diferente, né? Assim, o que eu faço comigo diante do tempo? Isso. Não é o que eu faço com o meu tempo, é o que eu faço comigo diante do tempo, o que eu faço comigo diante do mundo. Porque seria a mesma coisa que falar assim, a gente não veio ao mundo para resolver problemas, viemos nos resolver diante deles, né? Que é diferente. Então, o que eu faço comigo diante do tempo? O que eu faço comigo diante da oportunidade, diante da dificuldade, né? Essa é a nossa questão principal. Então, é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Estou num momento na minha vida agora, num projeto de educação, né? Então, como eu me coloco nesse novo momento da minha Desafio. vida? O que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar em mim? O que eu não sei que eu preciso aprender para conseguir fazer com que esse projeto seja próspero? Então, é o que eu faço, o que eu preciso fazer comigo diante disso. Essas provocações são diárias? Para mim, são diárias não, mas hoje mesmo, né? A gente terminou uma reunião sobre o projeto e ficaram várias questões em relação a isso. E são coisas que vão impulsionar não só a mim, mas ao Roberto e ao Silvio, que são meus parceiros no projeto, a buscarmos uma forma criativa e um aprendizado, buscar com quem sabe. Para mim, assim, a essência da vida é aprender. Eu adoro aprender. Então, agora estou pensando em muitas coisas, assim. Eu quero fazer um curso sobre inteligência artificial, quero fazer um curso sobre edição de filmes, porque são coisas que vão me ajudar nos meus projetos, né? Então, a minha mãe, né? A minha mãe é um farol na minha vida. Minha mãe partiu faz uns 5 anos com 99. E, bom, minha mãe tomava caipirinha, bebia, ela falava assim, você vai ser um velho chato, você não bebe, você não joga, você não fuma, você não faz nada, não sei o que você vai fazer quando você for velho. Eu falei, nossa, você devia ficar feliz que seu filho não bebe, não joga, né? Mas a questão dela era a alegria, o entusiasmo dela, assim, o que manteve ela mais tempo aqui, eu acho, né? Era essa facilidade que ela tinha de fazer amigos, de buscar programa, sabe? Do grupo, a minha mãe foi professora em Santos, né? E da turma dela, todas morreram, todas amigas. Mas ela não teve dúvida, ela estava com 90, ela arranjou uma turma de 70. Então ela ia para uns bailes, para uns encontros, montava roda de jogo. Então ela mantinha uma atividade social intensa. E eu percebia que isso realmente fazia muito a diferença, né? Da pessoa se isolar e tal. E ela tinha essa coisa de ter muito prazer de comer e beber e não sei o quê. Lógico, nem sempre isso aí dava uma ressaca, né? Não é que ela ficava bêbada, não era isso. Mas ela... eu já sou muito fraco para bebida, então nunca gostei de beber e tal. E a minha mãe, às vezes, sei lá, eu ia jantar com ela... ia numa pizzaria, ela pedia uma caipirinha de pinga, pedia dose dupla e uma pizza de calabresa. Eu falei, mãe, mas que isso? Ela falou, mas com essa minha idade, você vem querer me ensinar alguma coisa? Eu ficava quieto, né? Eu falei assim, porque eu sou uma pessoa que sou muito cheio de restrição. Não vou beber, que isso faz mal, não quero comer tanta gordura, sei lá, me cuido um pouco, né? Não sou, assim, chita, mas a minha mãe enfiava o pé na jaca e eu falava, acho que é para eu... calar a boca, de achar que existe um jeito, né, que você tem que fazer igual, né? E existem também outras questões que envolvem a pessoa ficar mais tempo ou não aqui, mas a minha mãe, ela me ensinou sobre essa questão, sobre esse estado de espírito, assim, de ser uma pessoa que vê graça em tudo. E imagina, um dia eu cheguei na casa dela, por causa das viagens, ela fez um curso de informática, ela tinha rede social, ela tinha Facebook, ela sabia mexer em tudo. E um dia eu cheguei na casa dela, isso pouco tempo antes dela morrer. Ela falou, meu filho, o que é aplicativo? Eu falei, são essas coisas que você tem no teu telefone aqui. Aí fui lá, expliquei, não sei o quê.
porque eu li no Estadão, não sei o quê, eu fico por conta quando eu não entendo uma coisa, porque eu parecendo que é uma velha, não sei o quê, que não sabe mais do mundo, não sei o quê. Eu falei, mãe, o mundo está tão avançado que tem coisas que eu também não sei. Então não adianta você querer achar que você vai... Mas era legal ver ela com esse impulso de querer fazer um curso de informática de aprender, e aprender, sabe? E você acha que isso partia dela ou alguém impulsionava? Dela. Porque isso é muito interessante, né? Acho que assim, a grande dificuldade é a gente achar muitas vezes essa faísca e às vezes parte da própria pessoa. Para você impulsionar alguém, né? Isso. Mas ela tinha isso, ela foi professora, né? Minha mãe era uma pessoa assim, muito exigente, né? Então eu gosto de escrever, mas minha mãe sempre criticou tudo que eu escrevo, que ela lia, não o assunto, né? Mas o erro de português. Nossa, eu fazia uma palestra assim, ela ia ver, palestra super aplaudida, não sei o quê. Eu anotei 2 erros terríveis de português. Eu falei, nossa senhora, era uma exigência assim, sabe? E ao mesmo tempo é uma pessoa que lia muito e tinha um convívio na família. Quando ela foi embora, eu percebi que a família ia se separar, e aconteceu isso. Porque ela era o ponto de encontro de todo mundo, né? Então, eu vejo que essas questões, né, estão ligadas à longevidade, que é esse tesão pela vida, né? A palavra é essa, né? É isso mesmo. É vontade, é gostar de viver, né? E isso, para mim, tem também um sentido mais profundo, assim, que é você se questionar, né? Como é que a gente está aqui, né? Podiam ser outros seres, né? Mas somos nós. Sim. Né? E por que você está aqui? Né? A gente pode ser ignorante e não saber, mas você questionar e procurar um sentido para tudo isso é uma motivação, né? E o valor de estar vivo, né? Como eu falei, a história do pêssego, mas tem a água, o ar, né? Como vocês são médicos, vocês sabem, né? Esse mecanismo aqui é complexo demais e é preciso. Né? Então eu falo como a gente absorve a energia, né, do sol. Na verdade, tudo que a gente come está ligado ao sol. Você come carne porque a vaca comeu o capim que fez fotossíntese, né? Então você comeu o sol de segunda classe, né? Mas tudo está ligado ao sol, à energia, né? Então, um banho de mar tem energia, né? Nossa, uma água em movimento, tudo isso. Isso é uma coisa que, para mim, assim, não me cansa de surpreender. E as pessoas foram se desconectando da natureza, né? Ao longo dos anos, assim, né? Vindo para a cidade, prédio, mal vê o céu, né? Mal olha para a lua. Não tem. E aí vai, uma vez por ano, vai para a praia, e aí põe o pé no mar, mas... Muito sofá. Muito sofá. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, até nas pessoas Ficar que a gente... sentado. Exato, que as pessoas que a gente conversa pós-pandemia, muito isso. As pessoas se fecharam, acostumaram, vamos dizer assim, a ficar trancado. E é uma questão que é aquela coisa, né? A inércia, muitas vezes é difícil você sair da inércia. Quando você está em movimento é mais fácil, né? E do 0 ao 1 é muito mais difícil, às vezes. E o grande problema da pandemia para muita gente foi que você desacelerou. E você começou a ter, de certa forma, momentos, né, que você se isolou. E isso, de certa forma, se for pensar, às vezes até, não para todo mundo, mas se você está lá na sua casa, tem o mínimo do seu conforto, você fica lá. E eu acho que é o grande... casulo. Nosso casulo. E para te sair do casulo é duro. Voltou para a placenta. Mas né? E é duro, é difícil, assim, a gente percebe isso claramente, às vezes precisa empurrar. Porque é isso, assim, a impressão que passa, e acho que o grande perigo, né, é você perder o tesão da vida ali, né? Eu acho que esse é o ponto, porque senão... Porque para se mexer precisa de coragem também, precisa. né? Assim, para ir na esquina, né? Você tem
Eu agradeço muito ao meu cachorro, porque eu ando 4 vezes por dia. Olha, eu moro num prédio que tem 2 andares, a escada, eu subo basicamente 12 a 14 andares todo dia, porque eu subo e desço toda hora. E eu penso nisso, né? Porque além disso eu vou para academia, pedalo todo dia, né? Tenho uma certa rotina, uma disciplina para me manter ativo, porque se a gente pensar, a maior parte dos idosos tem problema porque caem. A minha mãe caiu 10 vezes, mas minha mãe era baixinha e um pouco gordinha, então ela não caía, ela rolava. Então, felizmente, ela nunca aconteceu nada. Ela vai ter cada história engraçada, caiu em cima de um vaso e ficou presa num vaso, coisas assim, que no fim dava risada. Mas você percebe, né, que quando você tropeça, às vezes é porque você está cansado, você não levantou a perna o suficiente, né? Então, eu tenho muita assim, atenção. O barco ajuda muito, né, no equilíbrio, porque o barco você faz força balançando, você anda balançando, então o barco ajuda. Mas eu faço muito exercício de perna na academia, porque tem que fortalecer perna. É isso. Você tem que fortalecer muito, você tem que ter perna forte. É isso aí. E eu sou alto, então o tombo é mais alto, né? Daqui de cima o tombo não é... E é verdade, para quem tem 2 metros, o tombo é muito pior. Mas hoje você mira, gostei do exemplo, hoje essa atividade física que você faz, você está mirando a não cair, né? Não quero cair quando eu tiver 80, 90, ou o barco ainda? Eu quero velejar, tem que ter força, né? No barco o barco para mim é importante para burro. Não, é o velejo. Qual é a cenourinha? É o barco? Por enquanto é o barco, mas eu penso no futuro, porque a minha mãe, ela vem de uma geração de pessoas que não faziam esporte como a gente, Sim. né? Nossa geração, meu pai com a minha idade, meu pai faleceu com 63, eu tenho 67, mas era uma pessoa que tinha um aspecto mais idoso, né? E não queria fazer o que eu faço. E mesmo os pais dos meus amigos também já tinham um outro porte, uma outra postura. Então, o histórico da sua vida conta muito, né? Como é que foi, né? Não adianta querer correr maratona com 60 anos, porque você não tem uma estrutura pronta. Você tem que fazer coisas mais leves. E eu tenho, assim, dentro da minha... É uma ideia própria isso. Na academia, eu não pego pesado, sabe? Não é leve o que eu faço. Eu pedalo, sei lá, posso pedalar lá em 1 hora, queimar 400 calorias, que é bom, mas eu não ponho o coração a 180, não corro muito, porque eu sei que a gente tem uma engrenagem, que isso gasta. Então, eu estou pensando lá na frente. Se eu estiver vivo aonde eu imagino estar, eu quero não ter dor no quadril, no joelho, não sei o quê. Então, você vê maratonista com 60, está destruído. Cheio de lesão. Cheio de lesão. Eu não tenho nenhuma assim, vontade de quebrar recorde nenhum. O barco também, que a gente veleja, não é algo que machuca a gente, né? Então, toda a minha atividade física é voltada para endurance, para ir longe, né? E não para fazer muito em pouco tempo, né? É mais um maratonista de 10 mil metros do que um sprint de 100 metros, né? Eu penso assim. E isso te proporciona a possibilidade de você continuar, né, sonhando também e tendo esses planos, né, no final das contas, porque é a cenourinha que a gente estava falando. Eu costumo brincar, Beto, que assim, né, eu estou conversando também com algum paciente, enfim, o objetivo não é necessariamente você baixar um pouquinho lá o triglicéridos, lipidemia. É como, na verdade, isso é o meio muitas vezes, né? O objetivo da pessoa é outra coisa, é a cenourinha. É o continuar velejando, é o continuar, ou que seja se sentindo bem, tendo os contatos com a família, caminhando, fazendo. Né? O laboratório é um índice que nos coloca lá, opa, talvez não tenha um sinal amarelo aqui, que eu preciso fazer alguma coisa para que eu não tenha problema naquilo outro, né? Então, acho que essa questão da cenourinha ela é muito importante, né? E você contando da sua mãe, são cenourinhas assim, né, claras, né? Eu acho que o grande desafio muitas das pessoas é achar essa cenourinha própria também, né? Por exemplo, né, a gente tá conversando aquele dia, né? A Vanessa vai fazer com o Giba uma caminhada no final do ano. Tem tantos programas que não são caros que a gente pode falar, não. Então você fala assim, vou fazer um trek lá de 6 dias.
puxa, você vai ter 2 meses de motivação para se preparar, porque você vai ter uma coisa... Tem um alvo. Um alvo. Aí você cria né, esse programa, você vai fazer o teu treino, tem uma motivação, e quando chegar lá, você vai se sentir bem porque você... Né, e depois, quando acabar, você vai criar um outro. É isso aí. Exato. Mas você vai fazer uma coisa que é linda, você vai estar num lugar que você vai observar, andar, simplesmente. Uma coisa que a gente faz desde que existe, né, o homem, que é caminhar. Só que quando você vê pessoas assim, com dificuldade de andar numa idade até precoce, você vê o valor do que é poder andar. E muitas vezes você está jovem e não está aproveitando a chance, está sentado no sofá. Né? Você sabe uma coisa que você falou agora a respeito do caso de ficar encasulado, né, trancado, por causa do lockdown, eu acho que também ajudou. Eu acho que tem um outro componente aí. A gente lançou o livro faz 2 semanas, né? E eu conheço muita gente. E nós, eram várias pessoas no lançamento, assim, o editor. Não, eu convidei umas 1000 pessoas, né, que eu conheço. E foram, com todo, assim, umas 250 pessoas, que foi super legal. Mas muita gente que eu achei que com certeza iria, não foi. E também não mandou um WhatsApp assim e falava, puxa, Beto, parabéns, não sei o quê, sabendo que é um projeto muito especial. E no dia seguinte, o Ciro, que é o diretor de arte do livro, que me mandou uma mensagem e falou assim, é do nosso grupo de amigos, a gente tem um grupo de amigos, são uns 25, 30 amigos, que a gente, durante muitos anos, fez um almoço, o último almoço, a última sexta-feira do mês tinha um almoço, era um churrasco. E é um grupo super divertido, diferente, bem misturado, assim. E muitos moram perto do local que nós fizemos a noite de autógrafo. E ninguém foi. Nenhum. E aí eu fiquei me perguntando, né? Fiquei conversando com o Ciro e o que eu senti foi isso. As pessoas estão trancadas. E mais do que isso, elas estão, de uma certa forma, embotados, assim, sabe? Muito ligado na tela e muito ligado com notícia ruim, sabe? Com essa... Opa, levantar o banco aqui. E muito, sim, desesperançoso, porque se você entra nessa loucura da mídia, você vai ver o mundo com uma desesperança, né? Porque não tem nada assim, muito positivo sendo falado, né? A conversa é sempre a mesma, né? Você vê um mundo sem perspectiva. E aí as pessoas se fecham mesmo por medo no mundo delas, ali na casa. Agora, você imagina essas pessoas que têm hoje, sei lá, 60 anos, daqui a 20. Vão estar com esse tipo de uma esquizofrenia. Né? Porque... esse embotamento não tem estímulo, né? Nem cerebral, nem físico. Mas não tem mais sociabilidade, né? Também. Você estava falando, eu estava pensando, né? Você provocou em relação à caminhada, mas qualquer processo de aprendizado, de descoberta, de desvendar, qualquer coisa, a curiosidade que você falou de ir atrás, eu quero caminhar, quero subir a montanha tal, quero velejar, quero fazer um curso de IA, né, que você falou. Tudo isso precisa de tempo, dinheiro, porque você vai lá, investe, e depois você vai ter que sair de casa com a chuva, pôr um casaco, ir até ali, fazer a aula. E aí, por isso que eu uso muito a palavra coragem, né? Para viver, tem que estar com essa coragem todo o tempo ativo. Animado. Fica ali no quentinho, no gostosinho do sofá, porque é gostoso, gente. É quentinho, é gostosinho. Você liga uma TV, fica no imaginário ali não o seu, né? O do artista que fez lá a série e tal. Você viaja ali e tá gostosinho. Mas não é a vida, né? Não, real. Tudo bem que isso também. Você pode ver um jogo à noite, não é proibido. Não são excludentes. Né? Lógico, você pode ver um documentário, isso é saudável também. Mas não viajar, não encontrar amigos, não ter encontros, né?
Independente da idade, né, Beto? Porque totalmente, porque como a gente não tem data de validade, depois hoje. que a pessoa... amanhã a pessoa foi embora, você fala, puta, não marquei um almoço, não conversei, não sei o quê. Não adianta ficar lá no velório chorando, né? Porque... E uma vez eu vi uma coisa interessante, né? Que quando uma pessoa vai embora e você sofre muito, é porque você deixou de resolver algumas questões com essa pessoa, né? Muito comum na medicina. Então, muito comum. E quando a pessoa terminou o ciclo dela e você teve uma relação muito boa, você fica em paz. A minha mãe, como ela teve um processo lento, né? E quando chegou com 95, eu sabia que ela não ia durar mais 20 anos, né? Sei lá, 5 anos já seria positivo, né? E aí um dia eu fui na casa dela e falei assim, mãe, eu quero falar para você as coisas que me incomodam em você. Aí você fala para mim as coisas que te incomodam e vamos limpar. Porque aí você vai embora, vai embora com a mala, né? Não quero ficar, não vem me encher o saco depois que você morrer aqui em casa, puxar meu pé à noite, brincando com ela, né? E foi ótimo. Eu falei uma porção de coisas para ela, muitas coisas ela não gostou de ouvir, não sei o quê, mas foi... Depois de um tempo ela puxou o assunto de novo. Você falou umas coisas, eu pensei, sabe? E a gente teve uma conversa muito legal. Então, no dia que eu sabia que ela estava indo embora, assim, que não tinha mais como evitar, assim, eu estava completamente tranquilo. E na hora que eu vi que ela morreu, que o corpo dela estava ali, já não era ela mais ali. Ali era um corpo. Ela, eu sabia que não estava mais ali. E eu sinto muitas vezes a presença dela, assim, não uma forma assim, como se fala assim, não é a presença dela propriamente, né, mas a energia dela. E eu não consigo sentir saudade de tanta proximidade que eu tenho dela. E hoje do meu pai também, né? Meu pai, eu era muito novo quando ele partiu. Foi uma experiência totalmente diferente. De muita dor, de tristeza, de saudade. Minha mãe, não. E hoje eu tenho uma percepção em relação à partida assim, bem diferente, assim. Muito mais leve, assim. Até porque também, acho que o tempo a gente traz amadurecimento, né? E muitas pessoas já foram, né? E você vai observando e vai vendo como o tempo se encarrega de acomodar tudo, de você compreender. E hoje eu estou mais assim numa posição de curiosidade do que de angústia em relação à temporariedade, à impermanência. Eu tenho muitas coisas assim que me causam questionamentos e curiosidades que eu não consigo saber a resposta e que eu só tenho a percepção que eu só vou descobrir quando eu for embora. E muitas vezes, não que eu queira ir embora para descobrir, mas eu falo, puxa, vai ser uma fase muito interessante. E a curiosidade é um baita de um motivador, né? Nossa, para mim, o maior. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, mas eu sou... Eu preciso até prestar atenção para isso não se tornar uma armadilha para mim, assim. Que trazer inquietude, né? Que você... Eu não sou assim uma pessoa muito ansiosa, não sou. Mas, bom, quando vai chegando próximo uma viagem, é impossível você não ter uma ansiedade, porque você vai embora da tua casa por 6 meses, você vai trancar aquela casa e vai falar assim, só daqui a 6 meses eu vou voltar, vou ver meus amigos, meu cachorro, minha cama, meu chuveiro, meu banheiro. Agora não sei onde eu vou dormir nos próximos 6 meses, não sei como que vai ser. Tem uma coisa interessante, me motiva isso, mas ao mesmo tempo muito é desafiador. Super. Você largar a tua toca, né? É isso. E eu sempre quando eu vou embora, já aconteceu 8 vezes. Eu falo, mas será que eu vou voltar? Aí eu falo, não, eu vou voltar, sim.
Fala um pouco do projeto de educação. Pois é, o Spaghetti, né, ele nasceu em Santos, né? Sou eu, né? Meu apelido era Spaghetti porque eu sou alto e magro, né? E esse é um livro... Lindo. É um livro lindo, né? Lindo. É um projeto de educação ambiental. Eu escrevi esse texto baseado na minha história e numa viagem que eu fiz em 2000 pela Patagônia. Então eu coloquei o meu cachorro e o personagem Spaghetti com 18 anos num barco e os dois foram para a Patagônia averiguar a contaminação dos oceanos com o plástico. O livro, essa primeira edição é apenas o livro, né? Ele tem um formato de quadrinhos, né? Então a editora Terra Virgem, o Roberto Linsker, que é o criador, né? O sócio fundador da Terra Virgem, o editor, ele teve a ideia de fazer quadrinhos. Encontramos o Olavo, né? Ele encontrou o Olavo Costa, que foi o gênio que desenhou esse livro, e ele captou muito bem o espírito do Spaghetti nesse livro. E esse livro ele tem como objetivo entrar na rede pública, nas escolas do ensino último do fundamental e os primeiros e segundos do ensino médio, porque ele traz, primeiro na contracapa dele, um pôster sobre o processo do plástico nos oceanos, todo o processo do plástico desde a extração no petróleo, as aplicações, o jeito certo de reciclar. A gente não demoniza o plástico, a gente só mostra que existe uma maneira correta de descartar e de reciclar. E no segundo momento, agora, a gente vai lançar a segunda edição com QR Codes. Então, a Anima Educação é nossa parceira, nós passamos esse ano inteiro trabalhando com eles para criar 50 momentos no texto que vão ter 50 QR Codes. Então, o jovem está lá lendo com o telefone, que ele vai adorar. Interativo, né? Ele vai apontar o telefone no livro, ele vai assistir um filme que vai estar ligado ao texto, que pode ser um filme de geografia, de história, de biologia, de inclusão, de empreendedorismo, pode ter música, tem milhões de coisas aí. O livro também ele acompanha com audiolivro para deficientes visuais. É sensacional a ambientação do som, tem som de vento, tempestade, o pai Spaghetti falando, picolé latindo, um narrador, muito bacana. E no final do ano, os alunos da Anima Educação vão terminar a edição desses filmes, porque são eles que estão fazendo, né, os universitários, e eles têm uma linguagem que conversa com a turma do ensino médio, né? Porque eles, há 2, 3 anos atrás, estavam no ensino médio. E aí, o ano que vem, a gente lança a obra definitiva, né? A plataforma de streaming com todo o conteúdo digital. A plataforma chama Somos um Oceano, de assim. E a Somos um Oceano vai abarcar o conteúdo do livro, que são os filmes. Então, ele vai ter uma carinha assim de Netflix, com as capinhas, assim, com os menuzinhos, e cada menuzinho é um link do livro. Vai ter área de professor, área de aluno, área de pais. Estamos desenvolvendo com eles o manual do professor, ou seja, vai chegar na rede pública, o professor vai receber um manual de como usar o livro e a plataforma. A plataforma vai ter lives e já de cara vai abrir com todo o conteúdo da Tocha Filmes, que é a produtora dos filmes. Meu Deus, que fantástico. Né? Nossa, então vai ter... É gigante o projeto. E vai ter todos os livros da Terra Virgem, vão estar disponíveis para o digital, para os meus livros. E talvez, não sei quando vai estar pronto, a gente vai ter uma inteligência artificial. Então o Spaghetti, ele vai saber tudo de todas as viagens. Qualquer coisa que se perguntar, ele vai saber. Porque eu tenho muito texto, eu tenho muito livro, eu tenho muito filme, muita foto. E o Spaghetti, se você perguntar uma coisa do Drake, ele vai responder do Ártico, da Rota Polar. O Spaghetti é sabido, né? É mais do que eu, porque ele vai saber tudo. E treinado com todo esse conteúdo, então, né? Mais o que já tem disponível na internet. Sim, sobre o plástico e tudo mais. Né? Muito legal. Então, nós acreditamos que a forma... Bom, primeiro,
a questão do plástico é muito complexo e é grave. Então, eu só acredito em educação, assim como o Silvio e o Roberto, que somos sócios do projeto. Mas educar essa geração é diferente. Então, essa coisa do telefone, né, é educar com entretenimento, com diversão, com tecnologia e com a linguagem deles. Então, esse que é o ponto. O livro é importante para a leitura física, ela faz com que você assimile melhor. Então, ela é importante. A gente vai ter isso no projeto. Mas essa parte digital, ela é um universo ilimitado. E outro aspecto interessante desse projeto é que todos os anos virão turmas novas na Ânima Educação que vão mudar o livro totalmente. Todos os links vão mudar todos os anos. Ai, que legal. Isso é muito legal. Projeto vivo, então, né? Projeto vivo. É um projeto que não tem fim. E embarcando em inteligência artificial ainda, ele vai, querendo ou não... Sim, renovando. E construindo, e se expandindo, e se tornando cada vez mais assertivo, às vezes até mais adaptado para aquela pessoa. Com certeza. Para o público que está consumindo. E o livro, fisicamente, ele é muito bonito, né? Os desenhos são lindos, né? Então, a gente tem essa preocupação do aluno do ensino médio, principalmente escola pública, ele ganhar um livro bacana, sabe? Não é um livro feio, sem graça, com aquela didática antiga. Aí tem o que eles chamam, né, de educação transversal. Você aprende várias coisas ao mesmo tempo, né? Geografia, história, biologia, empreendedorismo, não é aula de biologia, aula não. Aqui, com esse projeto, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu também estou aprendendo muito, né? Porque, como um amigo meu disse, tem 3 tipos de seres nesse planeta, né? Quem veio aprender, quem veio reaprender e quem veio aprender a ensinar. E, às vezes, você está sentado num banco, às vezes você está sentado no outro, às vezes você está sentado no outro, né? Cada hora a gente está sentado num banco, né? E agora eu estou aprendendo a ensinar, né? Porque a gente aprendeu muita coisa, mas quem falou que o jeito que você ensina é o correto? Então você tem que aprender. Não adianta querer que o jovem mude o comportamento dele. Você tem que mudar o teu comportamento para chegar nele, né? Então, acho que tem muitas coisas aqui que são atraentes, né? E para mim mesmo, se eu tivesse hoje 13, 14 anos, eu me apaixonaria por esse projeto, porque tem viagem, tem sonho, tem curiosidade. Ilustração. Ir além, né? Isso E todo moleque tem um sonho do mochilão. Todos. A viagem, né? Quem que não sonha viajar? E a gente vai... Com essa cara de aventura, né? De sozinho. O mar e tudo mais. E eu já estou pensando no livro 2, né? Já comecei a desenhar, assim, comecei a escrever. E o Espaguete e o Picolé vão para a Amazônia agora, na próxima... Precisando. A Amazônia vai agradecer. E aí o tema não vai ser plástico. Vai ser fluvial também, vai ser... vai ser fluvial e o tema vai ser clima. Assim. Então, eu estou aqui... Eu não fumo baseado, não tomo ácido, tá difícil criar, não é assim? Eu tenho que ficar pensando, tenho que acordar de madrugada, ter uma ideia mirabolante, assim, e pensar alguma coisa. Acontece isso de acordar de madrugada? Sim, todos os meus textos são assim. 3h30 da manhã, acordo e já vem. E como é que você registra? Na hora você pega alguma coisa? Não, pulo da cama, vou pro computador. Você pula, e vai escrever. Às vezes que eu não saí, me arrependi amargamente. Coisas legais demais que eu pensei. Falei, imagina, amanhã eu acordo e vou lembrar. Recentemente aconteceu isso. Eu fiquei com uma raiva. Preguiçoso do caramba. E eu tive uma ideia tão boa, eu não consegui recuperar. Mas as melhores coisas que eu escrevi foram assim. Né? Esse livro aconteceu. Eu estava morando na época em Rancho Queimado, eu estava casado com a Cíntia, então eu estava morando no mato, assim, praticamente numa área rural, na Serra Catarinense. E aí, quando eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever minha vida de infância, juventude em Santos, lembrando, né? E comecei a
criar umas fantasias em cima de coisas que aconteceram, né? Mas chegou uma hora que eu fiquei assim preso na história. Então eu ia dormir e falava assim, meu Deus, o que vai acontecer amanhã na vida do espaguete, né? Então, o que eu vou inventar amanhã, né? E aí eu dormia com uma pergunta. Não, e uma curiosidade, como se como não fosse eu a pessoa que ia arranjar o destino, né? Cada vez eu comecei a acordar mais cedo. Acordava às 6, voava para o computador, lia o que eu havia escrito no dia anterior, e, automaticamente tinha já ideia de alguma coisa vinha. Só que aí eu fui acordando 5 da manhã, 4:30. E aí chegou uma hora que eu acordava 4 da manhã, assim, eu ficava na cama, eu preciso dormir, porque eu não... Não, vai, escreve, depois você dorme uma outra hora do dia, né? E aí eu ia completamente mergulhado na trama, como se eu precisasse descobrir o que ia acontecer naquela trama. Porque uma hora começou a aparecer algumas dificuldades, uns desafios, né? Uma tempestade, encontros, pessoas, ele sai do mar, vai para uma expedição em terra, encontra um personagem, e aí eu tinha que inventar os nomes, tribos de índio, pesquisava sobre tribos. Eu também viajei pela Patagônia de moto em 90, então eu coloquei personagens da minha viagem de moto, misturei com a viagem de barco. Sim. E agora eu fico pensando, o que eu vou fazer agora nesse livro 2? Sabe o que eu achei mais fantástico? Ele acabou de contar o processo criativo de um escritor. Porque pra gente não é, né? Assim, como é que sai? Como é que acontece isso daqui, né? Se auto-questionando num contexto de que eu vou vir com a resposta, mas eu preciso, né, de certa forma, me questionando. Mas o ponto eu nunca fui escritor. Esse é o ponto. Imagina, eu larguei... Fui trabalhar, sei lá, me formei não, treinei na PUC, fui fazer administração de empresas. Aí fui trabalhar na Pirelli de estagiário, não gostei, larguei para trabalhar de barman num restaurante aqui em São Paulo, porque ganhava mais. Aí consegui juntar um dinheiro para comprar o primeiro catamarã, o primeiro barco meu. Aí, depois de anos, abri um bar com 2 amigos. Aí fez um sucesso estrondoso. Depois veio o Aeroanta, que foi uma casa de show famosa. Mais sucesso. Aí abrimos o primeiro negócio da Vila Madalena. Inventamos a Vila Madalena. Estourou. E tudo que eu fazia ia bem. E a minha vida de velejador também ia bem. Até o dia que eu decidi largar tudo. Aquela coisa, sucesso, fama e carreira, né? A música do Barão Vermelho, acho que né? E aí, para viver de vento, né? Inventar uma vida nova, não sei o quê. Aí comecei a escrever os diários, porque tinha patrocínio, tinha que escrever o diário. Depois, na segunda viagem, né? O Terra Portal patrocinou a segunda viagem também. E aí a gente era obrigado a todo dia publicar no Terra um diário. E aí eu comecei a ter o hábito de escrever. Eu já achava interessante, mas eu não... Uma habilidade que foi construída. E aí foi indo. Aí eu fui vendo que as pessoas gostavam do jeito que eu escrevia, isso foi me estimulando, né? E aí depois a minha escrita mudou. Ela não era mais uma escrita propriamente de você descrever um lugar, né? É um relato. Eu comecei a colocar o que eu sentia. É reflexivo, né? E aí depois começou a ir para um texto mais profundo, né? Então quando eu fui escrever o livro do espaguete, eu já tinha escrito muita coisa. E eu já tinha uma história de fundo, que era a Rota Austral, a segunda viagem na Patagônia. Eu já tinha feito essa viagem. Então, na época, eu li todos os meus diários, olhei 70 horas de filme bruto, olhei 4.000 fotografias, entrei no Google Earth, olhei todo o caminho com detalhe, procurei coisas interessantes. Fiz uma pesquisa para começar a escrever e depois isso foi me acompanhando. Eu estou fazendo isso agora, né, quando eu tenho tempo para fazer. Mas a Amazônia, eu viajei pela Amazônia também, fiquei 75 dias na floresta na primeira viagem. E foi em 94. Não tem tanto registro como teve na viagem da Patagônia. Então,
Eu estou aqui, assim, vendo que eu vou ter que construir uma história mais imaginativa do que... Quer dizer, eu tenho muitos registros do que eu vivi lá, que eu posso usar. Mas como eu quero... a rota fluvial que o Spaghetti vai fazer na próxima viagem é diferente, porque eu fiz Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro, Amazonas, e ele tem que ir para os Solimões, porque a ideia é ele chegar... A trama toda do próximo livro é o seguinte: quando acaba o último 3 Spoiler. parágrafos Adoro. do livro, o Spaghetti volta para Santos, para a cidade dele, não sei o quê, e ele está dando um rolê num domingo chuvoso com o picolé na praia, né? E eles veem uma garrafa boiando, o picolé late, ele pega a garrafa, tem uma mensagem na garrafa. Eu já deixei esse gancho porque eu sabia que eu queria fazer um livro novo na época. E aí, essa mensagem, ela trata de uma história verdadeira. Eu inventei a garrafa. Em 1970, tem um fotógrafo da National Geographic chamado Loren McIntyre, e esse cara, ele era um fotógrafo explorador e tinha algum conhecimento sobre geografia, um geógrafo também. E ele queria descobrir a nascente do rio Amazonas mais distante do Atlântico, porque não tem uma nascente, né? Ela vem dos Andes, vários rios. Mas tem uma nascente que é a mais distante do Oceano Atlântico, né? Ela está mais para o Pacífico do que para o Atlântico. E chama Laguna McIntyre, em homenagem a ele, que ele encontrou uma nascente lá. E de fato, comprovou-se. E na época, ficou até uma dúvida se contasse essa nascente, talvez o Amazonas ia ser maior que o Nilo. Mas perdeu por 100 quilômetros, uma coisa assim. Mas, enfim, isso virou um marco. E, bom, é uma história que pouca gente conhece, mas a National Geographic, esse cara foi muito importante e tal. E eu pensei o seguinte, né, já que a gente vai falar de clima e mudanças e secas e inundações, a motivação do Spaghetti era receber uma mensagem para saber se essa laguna ainda existia, para comprovar se a Amazônia vai secar ou não. Então, ele vai numa saga para explorar toda a floresta amazônica e depois escalar os Andes para chegar na Laguna McIntyre. E eu já vi milhões de imagens desse lugar, mas eu quero ir antes lá. E não é um lugar que você vai para lá, aluga um carro, faz um trekking e chega lá. Alguns amigos já fizeram isso. Porque para escrever essa história eu preciso ir lá, né? Mas tu falou tão fácil, não deve ser tão fácil assim. Né? Só pegar um carro, faz um trekking de 45 dias, acampa no meio do caminho. É um bom programa, né? Já me animei. Vamos o nosso grupo lá, vamos para a Laguna McIntyre. Aí. Então, assim, eu posso começar a escrever o livro depois, sei lá, ano que vem eu pego aí uns 10 dias e vou para a Laguna McIntyre e vou sentir o espírito, né? Para escrever... E ter um testemunho mais assim realista, né? Então, que legal. Esse processo de escrever me agrada muito, assim, também é um jeito de... Você fala que você não foi escritor, mas no barco você escreveu muito. Esse diário de bordo é pura escrita, tem muitos né? diários hoje, né? Eu imagino, 6 meses escrevia todo dia? Todo dia. Então, da segunda viagem para hoje, eu tenho todos os diários de todos os dias. Então tem bastante dia aí. Nossa. E tudo escrito à mão, caneta ou computador. Eu sempre levo um notebook. Eu não gosto... O meu processo criativo, ele trava se eu escrevo na mão. Olha. O que eu faço no barco é o seguinte: você está numa tempestade, não dá para abrir um notebook escrevendo naquele barco, né? Água voando e tal. Eu compro umas cadernetinhas pequenininhas assim, chama Wet Notes. Você escreve ela molhada, ela funciona, né? É um lápis especial. Então, naquele momento, eu escrevo aquelas coisas que estão me emocionando na hora, sabe? Eu não posso perder a emoção do momento. E depois, para em algum lugar, aí eu pego aquilo lá, escrevo e transformo num texto. Tem coisas mas a essência está lá. Ou gravo também, já aconteceu de eu gravar. E aí depois eu escrevo. Mas você não pode escrever passado 24 horas que você perde 50% daquilo que você... percebeu. A poesia vai embora, né? Fica só a mensagem, mas e aí você percebe o seguinte: naquele momento, sei lá, de tensão, que você está lutando pela tua vida e tudo mais, você está conectado, porque quando você percebe o texto,
Como que você ia fazer um texto emocionante se você não estivesse vivendo uma coisa emocionante? Então, vê bem, quantas coisas que na vida da gente foram apagadas porque você não registrou, porque você não prestou atenção no que você estava sentindo, que é aquela conversa que a gente teve no começo lá, sobre aquele filminho que eu mostrei, a percepção do sentir. Como é rico o sentir. É a grande ferramenta de transformação humana, é o sentir. Eu termino o texto falando exatamente isso. A partir do sentir, você pode mudar o teu comportamento. Você nunca vai mudar o teu comportamento a partir do pensar. Porque você não tem como dar uma ordem racional para um padrão mental que você tem. Você tem um padrão, uma crença. Como que você vai mudar essa crença escrevendo aqui racionalmente? Eu tenho isso aqui, não. Agora eu escrevi, amanhã eu não tenho mais. Não. Mas quando você sente algo, você tem um acesso muito mais profundo sobre o processo de como aquilo se desenrola dentro de você. E aí você pode tomar uma decisão de começar a fazer uma mudança, né? Então... Muito legal isso, né? Isso é muito legal. E para sentir, você precisa experimentar, viver, né? Sim, mas a vida é experimentar. Aí, né? Se a gente, ficar no sofá, a gente não experimenta nada. Sair da inércia e experimentar. Mas é isso. Experimentar é a coisa mais maravilhosa. Está ligado à curiosidade, à criatividade. Eu acho que a gente falou e voltou, né? Mas é muito legal. É a essência mesmo. Sai da realidade, né? E a realidade é esse sentido. Experimentar. Né? E aprender. Na hora que você vai para a tela, você se desconecta total da realidade. Né? E o exercício de escrever, para mim, assim, eu escrevo para mim. Tudo que eu publico no meu Instagram, que são, textos ligados à viagem e reflexões sobre coisas que estão acontecendo no mundo que eu estou percebendo. Então, como eu comecei a treinar, a me treinar, a perceber o que eu estou sentindo e preciso contar essa história, né? Num livro, num filme, num texto, eu faço isso pelo menos 2 vezes por semana. Eu escrevo 2 textos. Também, acordo de madrugada ou 5 da manhã. Essa semana eu escrevi um texto sobre Deus. Publiquei no meu Instagram. Né? E, acordei às 5 e escrevi de primeira. Eu nunca faço isso. Eu escrevo, depois eu quero corrigir, eu acho que tem que amadurecer o texto, eu deixo para mais um dia, no outro dia eu vou ler, acho que não, está faltando coisa. Desse foi, na hora. E foi sentimento puro. Não teve racional nenhum, assim, não fiquei pensando o que eu vou escrever. Não, veio tudo, assim, vim falando, acabou, estava pronto. E você sabe que passa 2 dias, eu leio aquele texto lá, e aquilo serve para mim. Não é algo que eu escrevi que eu sei, que já resolvi. Não, o Beto já entendeu isso. Não, eu preciso ler de novo para entender aquilo lá. Mas eu sei que fui eu que escrevi, não eu... Talvez guiado ali, né? É uma parte minha, mais conectada, né? Quero dizer, não é eu no sentido do ego, assim, mas da identidade provisória. É eu na minha essência que tem um entendimento maior do que eu imagino. Todos nós temos isso, né? Não sou eu digo todos nós. Então, para assim, escrever é um exercício de me observar. Vira e mexe, tem um dos textos, assim, acho que eu tenho uns 300 textos escritos. Muita gente até pergunta se eu não vou fazer um livro, né? Eu penso nisso um pouco para frente. Não sei qual que é o formato disso, mas às vezes eu tenho um preconceito comigo, assim, de fazer uma coisa meio piegas, assim. Vamos falar que agora o Beto escreve sobre autoajuda, sabe? Puta, eu vou querer morrer se alguém falar isso. Assim. Não tem nada a ver com isso. É uma reflexão, né? Sim, são reflexões. Então, que ajudam as pessoas. Mas o objetivo sempre foi... Sem dúvida. Eu buscar o meu esclarecimento, sim, né? Sim. É que hoje a gente tem possibilidade de compartilhar as coisas, né? Mas...
Mas essas pílulas no Instagram já ajudam bastante. Já. Porque às vezes a sua Inspiram, reflexão, ela cabe, né? No até sapato do vir outro. aqui conversar, né? Muitas Isso. vezes a gente fala alguma coisa nova, né? Mas tem um texto que eu leio ele a cada 6 meses para eu me... Parece que quando eu leio esse texto eu entro no eixo. Se situa. Qual que é? Eu nunca publiquei porque ele é muito grande. Então, ele não cabe no Instagram, ele tem que botar no espaço do comentário, acho que 20 vezes. É muito grande o texto. E não é, Mas acho isso que é não, muito legal. não é um texto para esse lugar. Publiquei no Facebook, mas também pouca gente vai ler um texto, né, de, sei lá, 4 páginas, né? Não é nenhum lugar. Ele está num blog meu, mas o meu blog eu não divulgo, porque o blog é quase que um depositário online. Se eu pegar o meu telefone, tem um texto aqui, ele está aqui, ó, sabe? É uma coisa fácil para acessar. Mas é muita coisa para tomar conta. O YouTube, Instagram, LinkedIn, Flickr. Então, o blog é uma coisa que está aberto. Se alguém quiser entrar, vai achar lá. Mas não é. Mas é um texto que fala basicamente sobre 3 questões que durante muito tempo, para mim, foram motivos de uma certa inquietação, que é sobre o que é o destino, se é que ele existe, né? O que é o livre-arbítrio e o que é o contrato de alma, né? Que é o teu compromisso assumido antes de vir para cá. Esse questionamento, ele partiu de um filme que eu assisti, e depois que eu assisti esse filme, acho que chama Agentes do Destino, tem até no YouTube aberto esse filme, com o Matt Damon, e eu fiquei encanado com essa história veio um questionamento sobre esse destino, né? Será que a gente tem um destino que é fixo, né? Assim, e eu falei, vou escrever sobre isso, né? 6 meses, eu abri o computador, não saía a letra A, nada, 0. E eu não conseguia nem assim, imaginando, assim, nem o meu... Eu sou uma pessoa astronauta mesmo, né? Vivo muito no mundo da Lua, não conseguia. E uma madrugada das 3 da manhã eu acordei, quando eu abri o olho, assim, eu tinha uma lembrança de um sonho, e nesse sonho vinha toda a explicação. Eu fui direto para o computador. E eu não tinha isso tão claro, mas eu fui escrevendo, foi saindo. Escrevi assim, sem botar vírgula, pontuação, fui escrevendo. Escrevi, acho que fiquei 2 horas, voltei para a cama dormir, porque estava cansado, né? E no outro dia, quando eu li tudo aquilo, eu falei, meu Deus, onde eu tirei toda essa coisa aqui? Aí comecei arrumando o texto, pontuação, mas aquilo ainda faltava, sabe? E eu acho que esse texto talvez tenha sido o texto que mais... uns 2 meses para eu terminar ele, assim. Fiquei na esperança de acordar de novo, vinha informação, não vinha nada, sabe? Aí depois veio uma outra parte... E aí, quando acabou o texto, eu fiquei um pouco assim, em dúvida se eu ia publicar aquilo lá, na época o Facebook, né? E publiquei. Algumas pessoas viram, e aí eu recebi uma mensagem inbox de uma astróloga que eu conheci em 89, que é uma senhora maravilhosa. Foi o 2º mapa astral que eu fiz na minha vida. E ela é uma parapsicóloga, chama Amarilis. E ela faz um mapa astral espiritual. E ela falou coisas para mim em 89 que estão acontecendo agora. Que ela falou que ia acontecer agora. Ela foi, assim, mais do que precisa. E ela me escreveu uma carta para falar sobre esse texto. Que havia mexido com ela e que ela queria usar esse texto nos grupos que ela tinha lá de vivência, lá espiritual. E eu fiquei, assim, surpreso, né? E eu fiquei imaginando que esses textos, assim, depois de um ano eu ia querer mexer nele, como muitos textos que eu tenho, que eu escrevi, depois de um ano a gente muda, né, a compreensão de algumas coisas. Eu não consigo mexer em nada nesse texto, né? Então, é um texto que eu leio
E ele, para mim, ele é como se fosse assim, tomar um banho assim, gelado, e ele me revigora, sabe? Assim, ele me tira da cidade de São Paulo, dessa coisa, trânsito, cabeça, sabe? Você está meio aéreo, você está muito mental, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, volta para o texto, eu leio, pronto, me encaixo, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu preciso prestar atenção nos meus padrões. Eu falo basicamente no texto, não sei se eu vou conseguir, porque é tão louco que eu esqueço muito do que está escrito. Depois eu compartilho com vocês. Eu quero. Mas, basicamente, eu quero e vou cobrar. É a gente pensar o seguinte, vocês que são médicos, talvez vocês percebam isso também. Às vezes uma família ela tem um padrão no DNA de doenças que você nasce naquela família, você vai ter a tendência, porque você herda. Genética. Você herda aquela genética, né? Mas por que espiritualmente você vai nascer numa família que tem essa herança genética? É porque os padrões, né? Porque vamos pensar que toda doença ela é o último estágio de um processo que começou num desvio espiritual, emocional e veio para o físico. Eu entendo assim. Então, se você pensar, todas essas pessoas dessa família têm esse padrão energético semelhante. Ou os processos emocionais são semelhantes. Tanto é que elas nascem na mesma família e os conflitos são os mesmos, porque são entre elas. Então, esses conflitos que não são resolvidos é como se passasse um bastão para a geração seguinte que mantém esse padrão e vai mantendo. Então, essas almas que nascem nesse ciclo todo, elas vêm com o mesmo padrão de aprendizado. Então, se ela não consegue transformar na vida dela aquilo para quebrar e não passar para o filho dela aquele padrão, vamos falar uma coisa prática. A pessoa é muito controladora. É muito comum, né? As pessoas que são controladoras são muito rígidas. Não estou falando... vou falar um exemplo. A pessoa muito rígida vai ter problema de articulação. A medicina oriental está muito ligada a isso. Então, muitas pessoas vão ter problemas assim, famílias de suicidas e assim por diante. Então, o que é o destino? O que é o livre-arbítrio? E o que é o contrato de alma é a possibilidade de você voltar e mudar. Então, você se prontifica a voltar a trabalhar com as suas emoções justamente naquele ambiente de desafio. Porque como é que você vai nascer numa família que está todo mundo resolvido? Você não vai ter com quem confrontar aquilo que você precisa confrontar. Então, você vai nascer numa família exatamente com todas aquelas questões que as pessoas chamam de problema. E aí ela vai ter aquele ambiente bem propício para ela exercitar a raiva, o perdão, porventura. Mas se ela não conseguir superar aquilo, ela está destinada a repetir um padrão. Então, o destino, ele é fixo, ou mutável ou não, dependendo do teu livre-arbítrio. Então, se o teu livre-arbítrio for decidir manter o padrão, o teu destino vai se cumprir, você vai repetir o padrão. Mas se você quebrar aquele ciclo, você vai quebrar o destino. Você estava destinado, porque eu tenho uma percepção de que nós aprendemos de uma maneira muito lenta. A gente repete muitas vezes a mesma lição. E se a gente for pensar que o mundo físico que a gente vive, essa densidade, é uma vibração mais baixa, o tempo aqui é muito lento comparado à vida fora da matéria física. Então, espiritualmente, a vida não tem tempo, né? Mas aqui o tempo ele passa numa câmera lenta, justamente para a gente ter tempo de aprender, porque se fosse muito rápido ia ser difícil. Então, nesse sentido, você tem uma tendência de demorar mais para aprender, vamos dizer assim. Então, o destino é você repetir o padrão. Quer dizer, ele impõe a você uma tendência a isso, mas não te aprisiona nessa. Mas você tem como se superar. Mas o que faz você quebrar o padrão e perdoar, viajar leve, tirar tudo da tua mala? É dar um salto, né? E aí,
Se a gente olha na filosofia, nas histórias míticas, né? A Jornada do Herói, do Joseph Campbell, que é um livro bacana sobre o herói dos contos míticos. O que é o herói? É aquele que vai lutar contra o dragão, não sei o quê. E o que é isso? É a gente lutar contra os nossos monstros de dentro. Mas é um ato heróico. Super. Então, quantas pessoas são heróicas? São poucas. Então, a tendência é repetir o padrão, porque são poucos os heróis. Né? Então, nesse aspecto que eu percebi que o livre-arbítrio é de terminar um ciclo de padrão que talvez seja de 300, 400, sei lá quanto tempo, séculos, é um ato heróico. Então, você, talvez, dentro de um contexto familiar, perdoar uma pessoa, se perdoar, sair do banco da vítima, é um ato de heroísmo. E aí você vai mudar eternamente uma geração nova de pessoas que não vão precisar experimentar essa experiência. Você pode influenciar positivamente, como se fosse assim, existe o clima do planeta, mas aqui existe um microclima, aí um microclima aqui. E quando você faz essa mudança, você muda esse microclima. E tudo que está em volta vai florescer. Então, cura você e quem vai vir, né, Beto? Sensacional. Então eu tenho essa percepção de que quando você faz algo por você, você arrasta positivamente uma porção de seres junto com você. Você dá a oportunidade de outros seres também se criarem consciência e luz. Muito bom. Essa é a minha sensação. Gente, espetáculo. Inspirador. Então, esse é o texto. Inspirador e inspiradora a conversa, né? E sabe qual é o nome desse texto? Muito legal. Redenção, a sede da alma. Redenção é entrega. E eu tenho uma percepção de que quando a gente se entrega, ou seja, entrega é quando a gente sai do mental, quando a gente decide não ser, sei lá, egóico, vaidoso, não sei o quê, é uma redenção, uma entrega. Tá bom, eu vou deixar a alma agora. E isso para a alma é algo... É uma sede que ela sente por esse momento. Ela está atravessando um deserto. E, de repente, quando você se entrega, ela chega num oásis, sabe? Então, para mim, o texto... Essa frase veio também. Redenção à sede da alma. Muito bom. E eu entendo que esses processos é que nos rejuvenescem, verdadeiramente. Não é algo que está ligado propriamente... Obviamente, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Ninguém vai se encher de beber, se drogar, porque o corpinho não vai aguentar. Mas, a casinha, né? Tudo bem, não precisa ser radical. Você pode ter os seus momentos de brindar, de ter prazer de tomar um vinho. Né? Não é? Eu não sou radical nisso, mas eu digo, a verdadeira fonte da juventude é nós nos entregarmos a alma. Outro dia eu li uma frase interessante, que o corpo não sei se era o altar da alma, alguma coisa assim. O corpo é o santuário da alma, o nosso corpo. Assim. Faz sentido. Então, a gente, de fato, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque foi dada uma chance da gente existir. É a casa, né? Mas o propósito é muito além do que só ficar aqui enfeitando, indo para lá e para cá. Mas fazer... Essa é uma reflexão que deveria estar em toda a prescrição médica também. Verdade. Sim. Você sabe que... Porque assim, a gente brinca muito, né, de prescrever, o médico prescreve lá um medicamento, toma isso, aquilo, que a gente começou falando no comecinho, Sim. né? Você falou, cuidar da saúde, cuidar do remédio, cuidar do remédio, do corpo, etc. É uma coisa do físico, é uma coisa importante. Mas é uma. Talvez percentualmente falando, sei lá, dependendo como for para a pessoa, é 5%, 10%. Muitas vezes a gente nem namora o psicológico, quiçá a mente, né? Quiçá a alma, né? A gente não chega nem na mente do paciente. Eu tenho muitos amigos... Deveria estar prescrito o texto, entendeu? A gente prescreve o texto da próxima vez. Não, o médico... Metformina, atorvastatina 3, o texto redenção. Assim, eu vejo assim, o médico, ele nasce médico, né? Ninguém...
tem dúvida. Quando eu fui prestar vestibular, eu vi lá, eu lembro, nunca vou esquecer, 67 carreiras. Eu ia de cima para baixo, de baixo para cima, não tinha nada que eu me via. Cara, isso para mim foi uma crise. Cara, eu não sirvo para nada, não vou ser ninguém nesse mundo, né? E os meus amigos que eram médicos, esses não tinham desde os 12, já quer ser médico. A pessoa não nasce médico. O médico nasce médico, com certeza. É um dom, é um talento, ele vem preparado para servir, para ter uma percepção, né? Mas eu brinco com muitos amigos que eu falo assim, médico entende de doença, não entende de saúde, né? Eu brinco porque... Infelizmente, a gente é treinado para isso. E eu, quando eu montei meu primeiro bar, que foi em 85 em Singapura, eu tive uma crise de rinite. Eu velejava no frio, não tão bem agasalhado, tive uma crise de rinite horrorosa. E aí um amigo velejador indicou o Dr. Paulo Costivelli, que era um homeopata, formado pela Escola Paulista de Medicina. Bom, muita gente não aceita a homeopatia, né? Eu sei que muito alopata acho que é uma bobagem, mas enfim. Fui parar no Dr. Paulo e me apaixonei pela figura dele e até 3 anos atrás eu nunca fui num médico, só no Dr. Paulo. E eu ia lá cada 6 meses, estava bem, ligava para o Dr. Paulo, Dr. Paulo, vou aí. Sentava lá, ficava 2h30 conversando com ele. Ele perguntava da minha família, meu casamento, namoro, se fosse o caso, trabalho, dinheiro, tudo. Depois de 2 horas ele falava assim, você vai tomar o sulfuro C6, não sei o quê, para equilibrar isso, aquilo. Tá. E assim foi a minha vida inteira. Agora eu preciso procurar um novo. E aí, acreditem se quiser, viajando, eu nunca fiquei doente. Você imagina? Você ir para a Antártica molhado, num barco aberto, para o Ártico, ou no Caribe, sol, não acontecia nada. Aí pego gripe aqui, não pego gripe lá, né? Eu sempre brinco, a gente nunca pega gripe feliz, né? Só pega vírus quando está triste, né? E aí, agora, uns 2 meses atrás, tive uma tosse, não parava de tossir. E eu tenho um amigo desde a época do Singapura, o Zé Balas, que é um médico, né, até conhecido. Liguei para ele e fui lá. Né? E aí, porque começaram a me falar, tem uma tal de pneumonia silenciosa. Eu falei, bom, será que é isso, né? Bom, vou lá averiguar. Cheguei lá, ele falou assim, quando que você fez o teu último exame? Né? Eu falei, em 93. Eu falei, meu Deus, você não vai sair daqui. Aí ele tinha lá um laboratório, lá, fiz eletrocardiograma, tirei sangue, fiz tudo. Fiquei lá 4h30 e apareceram uns pontinhos no pulmão, muito fraquinho. Ele falou, se eu não der nada, isso aí não vai dar nada, mas eu sou um cara seguro, vamos dar antibiótico. Nunca tomei antibiótico. Isso aí desequilibrou meu corpo inteiro. Que eu não estou acostumado com remédio. Sim. Isso aí... Não, agora que eu estou equilibrado de novo, sabe? Eu precisei 2 meses para se equilibrar. De fato, parei de tossir, não parei na hora, ficou 3 semanas com essa tosse chata, mas eu não estava com sintoma de gripe, não estava sentindo nada, mas estava... Aí fiquei encanado, olha a cabeça da gente como é, né? E melhor tomar, vai que se expõe. Pneumonia. Você está com pneumonia? Meus amigos falaram, não, mas falou que é uma pneumonia. Agora você fica convidado a conhecer a Nandarê, você vai gostar. Que tem essa visão holística. Pois que a gente tenta trazer esse Exatamente, cuidar do todo, do equilíbrio, né? Mas o legal do Zé Balas é que ele é clínico geral. Já ajuda bem. Então, aquela coisa de bater aqui, assim, desde pequeno que eu não fazia uma coisa dessa, que estetoscópio. Eu fazia uma coisa dessa. Porque hoje em dia você vai... Os médicos hoje em dia vai para tomo, né? Entra no tubo vai lá, olha lá, porque eu vejo... Quer dizer, não foi por mim, minha mãe, né? Quantas vezes eu fui no hospital com a minha mãe, faz isso, faz aquilo... não era aquele médico de família que conhece você e sabe como você é. Ele vai no então, eu sinto falta disso, sabe? Dessa medicina antiga, assim, que tem mais carinho, assim, sabe? Que é uma coisa de você falar com a pessoa e confortar, né? Porque esse já é o processo da cura. Exato. Exato. Fantástico, é isso aí. Você falou a frase, esse é o processo da cura, de fato. A gente tem que terminar, infelizmente, eu achei
Demais. Bateu um papo aqui. 1h30, né? 1h30. Inspirador demais. Né? Mas eu acho que dá tempo para Dá tempo. Dá tempo. Para a última pergunta. Ixi. E eu vou mudar a pergunta, porque a gente ia... Não, é um compilado de tudo, só que a gente vai ter que resumir rápido. Mas o que ainda dá... Porque eu ia fazer como o Beto vê, o que dá tempo ainda de fazer. Mas você me corrigiu, eu vou mudar essa pergunta. O que ainda dá para... Assim, o que dá tempo... Como é que eu poderia arrumar essa pergunta? O que dá tempo para fazer ainda com o Beto? O que eu tenho que fazer comigo ainda? Isso, arrumando do jeito que você... que eu coloquei, né? Nossa. Eu vou criar uma figura de linguagem aqui. Sabe quando você é ignorante e você está na base de uma montanha, você só está olhando a montanha, né? Quando você escala a montanha e olha, você vê que tem muitas montanhas. E aí você vê que você é mais ignorante. Eu tenho um texto que eu escrevi também faz uns anos, que quando eu estava atravessando o Pacífico, eu tive um lapso de uma noite lá, porque você não dorme à noite no barco, né? Você fica meio acordado, dormindo e tal. Eu tive um lapso de memória, assim, positivamente. Aflorou minha memória. Eu comecei a lembrar de todos os lugares que eu havia velejado até então pela costa da América do Sul. E eu fui fazendo mentalmente um mapa de Ushuaia até Belém, vendo todas as praias na minha mente, assim, lembrando tudo. E quando eu parei de pensar tudo isso, quando eu parei de fazer esse mapa mental, esse caminho, eu senti um negócio assim, no meu coração. Eu falei, nossa, eu sei o tamanho da América do Sul, porque como eu andei devagarinho, eu fui entendendo a distância, né? Não é que eu fiz de avião. E aí eu coloquei, como eu gosto de geografia, eu coloquei a América do Sul no globo e fui assim dobrando, né, para ver o tamanho, as proporções. E eu falei, nossa, eu sei o tamanho da Terra. E a gente mora num lugar muito pequeno. A minha sensação foi essa. E aí eu fui escrever sobre essa percepção que eu, né? E quando eu acabei de escrever, eu escrevi assim na última frase: agora eu sei o tamanho do lugar que eu moro. Sem querer eu já escrevi assim. Mas o tamanho da minha ignorância eu não sei qual é. Veio naturalmente. Porque se eu soubesse pelo menos o que eu sei, eu saberia o que falta saber. Só que a minha ignorância é tão grande que nem o tamanho dela eu sei. Então é isso que eu posso te dizer. Muito bom. As pessoas mais inteligentes são aquelas que reconhecem que tem muito a aprender ainda. Não, nem creio que é algo mensurável. Não é mensurável. E nem algo que tenha fim. Porque... Mas com certeza essa consciência estimula a querer aprender. Pois é. E aí... Isso é manter o olhar de criança, né? A alegria de aprender, de olhar para uma coisa e falar assim... Não acabou, tem mais coisa. Mas muito, não, tem muito mais. Relacionado... Assim, a minha curiosidade... não tenho curiosidade de apenas de coisas assim, como funciona um telefone, um aplicativo. Tudo bem, isso é interessante, mas são as coisas que estão dentro da gente, né? A questão da existência. Para mim, isso aí... se eu ouvir uma conversa dessa, eu paro tudo na mesma hora para ouvir isso, sabe? Sensacional. Esse é o que eu gosto. Nossa, só agradecer a sua vinda aqui. Nossa, obrigado. Adorei. Essa moda que a gente inventou. Muito obrigado, Beto. Assim, isso realmente a gente fala até para nós dois aqui, é uma baita... Para mim também. Baita inspiração e um grandíssimo prazer em poder conversar com você. Muito bom. E vamos para a próxima.